meu propósito maior é trocarmos algumas ideias sobre a Amazônia e expor algumas das nossas preocupações com esta plateia selecionada. Eu venho fazendo isso há alguns anos, há algum tempo, em diferentes auditórios, para exatamente chamar a atenção do povo brasileiro. E aqui nós temos exatamente uma plateia extremamente selecionada para isso, na sede da Associação Brasileira de Imprensa, para que despertássemos no nosso povo as ameaças em particular que pesam sobre esse imenso continente amazônico. Nós vamos falar alguma coisa sobre a Amazônia e também o exército brasileiro na Amazônia. O nosso objetivo maior será alertar sobre as ameaças internacionais que pesam sobre a Amazônia brasileira. E vou me permitir recordar, exatamente para que nós vejamos o tamanho da área que estamos falando, o valor da área que estamos falando, recordar com todas as senhoras e com todos os senhores alguns aspectos fisiográficos da Amazônia. Só assim nós podemos realmente saber de que área nós estamos falando. A Amazônia, como um todo, ela engloba 9 países, não apenas o Brasil, mas o Brasil é o maior deles. 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões são brasileiros. O 20º da superfície terrestre, 2/5 da América do Sul, 1/5 da água doce do planeta, e as perspectivas de futuro nos levam a crer que vamos ter guerras no futuro em torno de água doce. 1/3 das florestas, 3 fusos horários, 2 hemisférios e o maior banco genético do planeta. A Amazônia, agora vamos falar exclusivamente da nossa Amazônia. A Amazônia brasileira na parte referente à Amazônia Legal. A Amazônia Legal é essa imensidão de área que está. 2.000 quilômetros quadrados norte-sul, 2.000 quilômetros, aliás, norte-sul, extensão, leste-oeste, 3.000 quilômetros. Um mundo fantástico, fechando essa imensa área e que é o objeto da nossa palestra. Ok? Mas é preciso dizer que a Amazônia, ela é excêntrica em relação ao centro do poder, em relação ao recurso brasileiro. E como ela é excêntrica em relação a esse recurso, nós temos uma tendência de esquecer a Amazônia. Nós que aqui estamos, nós que vivemos particularmente no centro-sul do país, aqueles que não tiveram a aventura de lá estarem, nós parecemos assim, para aqueles que estão sempre por aqui, que a Amazônia é uma coisa muito longe, que os problemas são de lá, os problemas de lá não nos afetam. Exatamente por ter visto essa enorme distância que existe entre a área mais desenvolvida do Brasil e essa área imensa Amazônia. Nós temos aqui 9 estados da Amazônia, 342 municípios, mas lá tem mais de 20 milhões de brasileiros. Uma área esparsamente habitada, mas com a presença marcante de mais de 20 milhões de brasileiros espalhados por toda a área. Já falamos da biodiversidade, 30%, mais de 30%, e mais a área de articulação, que é quase nada terrestre, dentro dela ou para se chegar a ela. Então esse é um ponto que nós temos que ver, que essa área, que é mais da metade do Brasil, a articulação terrestre é extremamente difícil. E a articulação dentro dela e para fora dela se faz sempre via rios ou pelo mar. Então essas duas vias hidroviárias e aéreas tornam-se vitais. E na realidade a grande capital amazônica, que é Manaus, no centro da floresta amazônica,
Amazônica se comporta hoje como se fosse uma ilha, porque nós chegamos a ela por avião ou por barco. É a única capital brasileira não ligada ao restante do Brasil. E tão grande é a Amazônia que nós botamos aqui a Europa inteira dentro da Amazônia. Vemos aqui por volta toda a Europa, com apenas não colocada logicamente aqui a Rússia, mais de 14 países da Europa representados, então tem uma visão do tamanho da área que estamos falando. Ok. Vou aqui rapidamente falar em vegetação. Sabemos que é uma grande floresta, formando o maior ecossistema do planeta, mas eu queria falar nisso aqui, porque nós não estamos lembrando que a Amazônia tem campos. Tinha campos em Roraima, campos em Rondônia, campos no próprio estado do Amazonas, campos que podem ser aproveitados para atividades agropastoris sem desmatamento da floresta. Então, os campos de Roraima são muito conhecidos e aqui nos campos do Amazonas, no Humaitá, hoje se planta soja com produtividade melhor ou equivalente ao Paraná e Rio Grande do Sul. E praticamente a região tem todos os tipos de minério. Nós aqui estamos apenas alguns, mas sem medo de errar, podemos dizer que todos os tipos de minério, em maior ou menor proporção, se fazem presentes na Amazônia. Mas explorados economicamente, gerando recursos para o país, dando emprego na área, nós vamos encontrar a província mineralífera do Carajás, está bastante conhecida, a área do Troveta, particularmente o alumínio do Troveta e o petróleo e o gás de Urucu. Hoje nós temos essa região de Urucu, aqui está o Rio de Luar, nós temos a maior reserva de gás em território continental brasileiro. Esse gás hoje já começa a se industrializar, começa a se fazer o seu transporte para Porto Velho, como também se estuda o seu transporte para Manaus. Ok. O clima como todos nós sabemos, equatorial, quente, não mais nada sufocante. Para quem viveu lá sabe, se adapta perfeitamente nessas temperaturas que aqui estão. A maior bacia hidrográfica do mundo, mais de 23 mil quilômetros de rios navegados, são as grandes estradas do Amazonas. 2/3 do potencial hidrelétrico do país está aqui no Amazonas. Então ainda há muito por explorar em torno de energia hidráulica nesse país. Ok. E aí eu gostaria de dar uma ideia da complexidade logística de quem faz qualquer ação na Amazônia. Eu vou aqui me reportar a área militar, mas ela também é verdade para qualquer outra área que tenha que usar os mesmos meios que nós usamos, os rios ou os aviões. Nós temos na Amazônia um batalhão aqui em Cruzeiro do Sul, é o batalhão mais remoto nosso, do Comando Militar da Amazônia, do Exército. Para que os senhores vejam a complexidade logística de manter esse batalhão permanentemente suprido e apoiado, nós levamos de barcos nossos 45 dias para chegar ao Rio, para chegar a Cruzeiro do Sul. Então, considerando o tempo de desembarque, etc., e mais de 30 dias de volta, nós temos aí 3 meses para que nós possamos fazer um ciclo completo de suprimento, entre chegar, fechar o suprimento e retornar à base novamente. Esta é, lógico, a situação extrema que eu tenho aqui, que nós temos lá, mas para todos os outros locais, com maior ou menor intensidade, o problema é o mesmo. Então, logisticamente falando, a complexidade, o tamanho da Amazônia, a dificuldade de circulação interna, etc., fazem do apoio logístico um grande problema na Amazônia. Então, isso serve para tudo, para escoamento de minério, para escoamento de madeira, para escoamento de outras riquezas, ou mesmo para a produção de atividades militares. Ok. Eu agora gostaria de
dado esse nivelamento assim, bastante genérico da fisiografia amazônica, muito genérico, eu gostaria de falar no panorama internacional, para poder, nesse panorama internacional, nós inserirmos a nossa Amazônia. Nós sabemos que com o fim da Guerra Fria se estabelece no mundo que ainda está se consolidando a chamada nova ordem mundial. E com essa nova ordem mundial, o que acontece? Passa a existir apenas uma superpotência, que é os Estados Unidos da América. E como superpotência que é, os Estados Unidos da América, sem ter alguém para que o contraponha na mesma direção, ele, como única superpotência, ele, na realidade, ele impõe a sua vontade ao mundo. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo, gostemos ou não dela, é essa realidade em que nós temos que participar do mundo que aí está, então é essa realidade que nós temos que viver hoje, uma única superpotência que tem tendências e influências não apenas dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como nós sabemos, mas particularmente, mas também influencia toda a política mundial. Ok. E com isso, com esta queda e com esta nova ordem mundial, o fator mais característico, como nós sabemos, é da globalização. Estamos vivendo isso intensamente dentro do nosso país, as suas consequências desse processo de globalização. E aí, eu estou destacando alguns aspectos desse processo, é que os princípios de soberania, que são básicos para uma nação. Uma nação não pode existir um país se ele não tem soberania, um Estado. E o princípio de autodeterminação, como se passam a ser afrouxados e desconsiderados paulatinamente. Essa é a verdade. Começam a surgir teses esdrúxulas de soberania relativa e nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Ok. Também o princípio básico, o pilar básico da diplomacia brasileira, eu diria a diplomacia de todos os estados, mas já é pilar básico da diplomacia brasileira e princípio de não intervenção começa também a ser posto de lado. Ok. Dentro da globalização, a preocupação da política internacional hoje, e está isso muito bem patente em tudo que se vê, em tudo que se lê, nas ações que se tomam, com os chamados interesses coletivos da humanidade. Uma frase um tanto ambígua e logicamente servindo aos interesses de quem quer usar, fazer a sua pressão com base nisso. Então nós temos aqui como interesses coletivos da humanidade a proteção dos direitos humanos, a preservação do meio ambiente, o combate ao crime organizado, narcotráfico, e o controle sobre a proliferação de armas de destruição em massa. Isso aí está bem presente na política mundial. Sem dúvida nenhuma, é hoje preocupação da chamada política internacional, entre outros tópicos, entre outros assuntos, vamos dizer assim, de relevantes, nós estamos destacando esses quatro questões. E a tendência já não é nem bem uma tendência, porque ela já vem se mantendo para os próximos anos, já está acontecendo, é que nós vamos ter, muito provavelmente, intervenções armadas, se necessário, se puder ser apenas por pressão política, sim, mas se necessário, armadas para a proteção do meio ambiente. E há uma característica muito bem definida aqui, que as intervenções das Forças Armadas a nível internacional, elas, na próxima década, a tendência a se tornar crescentes sem o patrocínio do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Se for com o patrocínio, há a proteção da comunidade mundial. Sem o patrocínio do Conselho de Segurança, como foi, por exemplo, o exemplo mais último e mais marcante disso foi a intervenção do Kosovo, em
que a ONU não aprovou, mas a OTAN fez a intervenção unilateral. Esta é uma tendência que nós vamos encontrar pela frente. Ou seja, a OTAN, que está mais ou menos perdida nos seus grandes objetivos, ela hoje não tem mais aquele seu objetivo primordial que orientou a sua fundação, e então ela buscando aplicações para o estamento militar que lá está praticamente mantido e intocável, ela tem buscado a intervenção sem este organismo que protege, sem dúvida nenhuma, as relações da comunidade internacional. Ok. Ainda nós temos ameaças identificadas pelas grandes potências que justificariam, logicamente, entre aspas, as intervenções. Também estamos patentes isso na vida do dia a dia, narcotráfico. Estamos sentindo a pressão muito grande sobre o nosso país nesse sentido. Destruição de florestas tropicais, a maior é a nossa, é a que resta ainda. Imigração ilegal, do qual os Estados Unidos é alvo muito disso. Terrorismo internacional e proteção de comunidades indígenas. Desses aspectos mencionados, nós temos presente na Amazônia o narcotráfico, nós temos presente na Amazônia destruição de florestas tropicais, e nós temos presente na Amazônia a proteção de comunidades indígenas. Então a Amazônia como em si, e pelos problemas que tem em si mesmo, ela já cria um pano de fundo favorável a ameaças que seriam justificadas para ativar uma intervenção militar. Ok. E o emprego do poder militar, o emprego político, que sempre se fez política através do poder militar, mas o emprego político do poder militar se torna cada vez mais crescente. Nós sabemos disso. Ok. Através de algumas estratégias, quais são as estratégias? Nós vimos aqui já na crise de Cuba, já há bastante tempo atrás, a quarentena. Da quarentena nós evoluímos, a estratégia militar evoluiu para as chamadas zonas de exclusão. O inglês aplicou com muita eficiência contra a Argentina. Muita eficiência. E com resultados para os ingleses excelentes, péssimos para os argentinos. E atualmente, na Guerra do Golfo, conduzida pelos países, aí no caso, houve a proteção do Conselho de Segurança, todos nós sabemos disso, mas na Guerra do Golfo, o que prevaleceu foram as chamadas zonas de exclusão, que até hoje prevalece. O Iraque não é soberano no seu território, particularmente na sua parte norte, para fazer sobrevoos ou voos em determinadas áreas, porque lá está criada uma zona de exclusão, particularmente sobre o Kurdistão. Ok. E o que nós vimos, fruto principalmente da guerra na Iugoslávia? Começou no Iraque, mas na Iugoslávia ficou extremamente patente. Qual a estratégia hoje utilizada pelos grandes? É a chamada do emprego controlado da violência. Permitindo o quê? Pelo nível de tecnologia atingido, cada vez mais aprimorado esse nível de tecnologia, em que não se bate mais área, se bate, vamos dizer, o ponto, eu faço uma granada, eu faço uma bomba, atravessar por dentro de uma janela para bater aqui em cima dessa mesa que aqui está, e não para bater ali. Esse nível de precisão de armas que se atingiu faz com que os alvos sejam efetivamente militares e econômicos, evitando-se ao máximo danos na população civil, ainda que estas guerras, a do Kosovo e da Bósnia, nós temos visto com frequência a população civil atingida, inclusive hospitais, mas na realidade como exceção. Ok.
vamos ver como é que a Amazônia está situada nisso e como é que nós, brasileiros, estamos enxergando a questão. E a primeira questão que nós levantamos é a questão ambiental. Isto é um problema do dia a dia dos nossos filhotes, do dia a dia de ambientalistas ou não ambientalistas. Uma coisa, sem dúvida, eu quero crer que está na consciência de todos nós, é que nós temos que preservar a questão ambiental. Nós temos que preservar o ambiente amazônico, que lá e ainda hoje é remanescente. Até para não dar margem, não dar razão, não dar justificativas para que alguém venha aqui dizer que eu estou fazendo isso em cima de vocês, porque vocês não estão preservando a floresta tropical. Até por isso. Mas principalmente porque é realmente um bem, é o maior bem, sem dúvida, da Amazônia, a preservação da sua grande e imensa floresta. Só que entre preservar e manter essa floresta intocada como se fosse um paraíso em que eu não posso sequer derrubar uma árvore para ali introduzir uma atividade de progresso, é uma distância muito grande. É essa harmonia entre preservar e ao mesmo tempo permitir que se desenvolvam atividades que possibilitem a melhoria das condições da área e a sua integração com o restante do país, é que nesse equilíbrio é que está o grande mistério e a grande dificuldade a vencer. Existe entre nós aqui, e é muito difundido, que nós estamos destruindo a Amazônia. Nós estamos queimando a Amazônia. As florestas estão sendo destruídas. Incêndios em todas as áreas. Eu, quando estava lá no ano passado, eu tive a satisfação de receber uma comitiva de 16 parlamentares, 3 deputados e 3 senadores. 2 vezes eu tive comitiva de parlamentares. O que é bastante útil para nós, porque dá a possibilidade dos parlamentares conhecerem a Amazônia e a gente sente que o desconhecimento é quase total. E eu disse para eles, agora nós vamos voar 3 horas sobre a floresta. Se vocês acharem um desmatamento nesse trecho que nós vamos voar, quase 3 horas e meia, eu aposto entre vocês um isquezinho com 18 anos, se alguém quiser. E não consegui ninguém quisesse apostar comigo. Então, logicamente, não ganhei o uísque de 18 anos. Mas não vimos um desmatamento sequer. Mas eu gostaria de trazer que bem apropriado, com isso eu quero dizer que não é que não haja desmatamento. Onde é que está o desmatamento na Amazônia hoje? Está no norte do Mato Grosso, está no sul do Pará. Ali se produziu, não mais hoje, se produziu hoje desmatamento em milímetros, mas na realidade essa área foi desmatada, sofreu um processo de desmatamento grande, porque ali na realidade não se comporta como uma nova fronteira agrícola brasileira, pastoril brasileiro. Na realidade, os campos e as plantações estão indo. Nós sabemos que hoje o Mato Grosso é um grande celeiro de cereais. E, logicamente, ali se produziu um desmatamento grande no norte do Mato Grosso, que está dentro do que eu chamei aqui de Amazônia Legal. Houve também alguns desmatamentos pequenos em Roraima, quase nada. Em Rondônia, alguma coisa, e no Acre, muito pouco. O Amazonas está intacto. Menos de 1% do maior estado da federação, que é o Amazonas, foi
deflorestada. Menos de 1%, 0,8% daquele imenso território é que tem ação de desflorestamento. Mas eu gostaria de trazer esse dado, eu peguei aqui exatamente para essa palestra, que conseguia coisa de muito pouco tempo, por usar, por favor, que não é a nossa palavra de brasileiro falando. É interessante ver isso aqui. O movimento para salvar a floresta tropical amazônica é incorreto. Eu vou me dizer. É incorreto. Na melhor hipótese, desencaminhou-se. Na pior hipótese, é uma fraude. Todos os argumentos dos salvadores da floresta estão baseados numa falsa ciência, estão simplesmente errados. Nós encontramos a floresta tropical amazônica mais de 90% intacta. É isso que eu quero dizer a vocês. Voamos sobre toda a sua extensão. Tivemos contato com todas as autoridades. Estudamos as fotos de satélites de toda a área. Quem é que diz isso? É o Beto Muro, membro fundador do Greenpeace. Todo mundo sabe quem é Greenpeace, quem é o movimento Greenpeace. É um dos movimentos mais ativos de proteção do meio ambiente. Quem mais Greenpeace é Felipe Só, professor de Biogeografia da Universidade de Londres. Quando é que saiu isso publicado? No New York Post, de 9 de julho de 2000. Então não há coisa mais abastante, uma palavra que não é a nossa, mas de quem esteve lá e que retrata isso. Com isso eu não quero dizer que não há desmatamento, mas não há destruição da floresta tropical como se vê aqui, como se tudo tivesse queimando e que nós não tivéssemos preservando nada. Na verdade, o desmatamento da Amazônia hoje é em torno de 7,8% de sua grande área. Ok. Eu queria chamar ainda com relação ao meio ambiente alguma consideração disso que aí está, que muito pouca gente escuta falar. Esses estudos estão no IBAMA para serem implementados. São chamados corredores ecológicos. O Brasil foi dividido em 7 corredores ecológicos. 2 corredores que são na Mata Atlântica, onde realmente a Mata Atlântica acabou. Nós temos uns remanescentes de Mata Atlântica no Brasil. E 5 corredores que estão na Amazônia. Esses 5 grandes corredores, foi esse aqui a maior do que toda a Inglaterra junto. Eles somados representam mais de 30% da área amazônica. Esse é um projeto que está em estudo e com possível implantação pelo IBAMA. Ainda não está decidida a sua implantação. Mas que tem recebido muitas críticas, porque o corredor ecológico ele não vai permitir a condução de nenhuma atividade econômica nele, nem mesmo a pesca. Bem, além disso, nós vamos ver que os corredores ecológicos ampliaram as áreas de proteção ambiental. Vamos mostrar as áreas de proteção ambiental, quero crer que é o próximo slide. Aqui estão áreas de proteção ambiental enorme, aqui está a grande reserva dos Yanomamis, aqui está uma grande reserva do Jaú, aqui dos Tucanos e assim por diante do norte do Rio Grande. Os corredores, eles vão pegar essas áreas e ampliá-las consideravelmente. E depois nós vamos ver que consequências. Ok. Vamos falar agora um pouquinho de questão indígena. Vou voltar depois mais tarde sobre essa questão ecológica, questão ambiental. O que nós queremos chamar sobre questão indígena? Hoje parece que há pouco tempo atrás nós não tínhamos dúvidas de o que iríamos fazer com a nossa população indígena. Ao longo da nossa existência nós sempre integramos o índio. Todos nós sabemos o papel enorme de integração
que fez Rondon. Hoje a tese se discute que sou inteiro índio ou sou manter o índio segregado exclusivamente no seu estado natural, com a sua cultura e no seu estado natural. Não permite que ele assimile nada mais do chamado progresso. Sem dúvida alguma, se a comunidade indígena é aquela comunidade indígena que nunca foi contatada, e no Amazonas existe muitos ainda que nunca viram um homem chamado branco sequer. Ainda existem várias comunidades desse tipo. Sem dúvida alguma, aquelas comunidades devem ser deixadas e intocadas. E fazer tudo para que o chamado homem branco, ou o chamado civilizado, entre aspas ou não, evite esses aglomeramentos de índios que nunca tiveram contato com o civilizado. Mas aqueles que já tiveram contato pegaram as coisas boas e ruins dele. E também não querem mais viver nesse estado. A verdade é essa. Que expressão deve ter uma terra indígena? Isso dá muita discussão nisso aqui. Nós precisamos de partes enormes, como por exemplo do Jaú, ou como parte do Yanomami, do norte. Será que precisamos daquela imensidão de área para nós diminuir? E explorar ou não as riquezas da terra indígena? É outra grande pergunta que se faz. A nossa Constituição de 88 permite a exploração em terras indígenas, só que até agora não regulamentou. E até a exploração em terras indígenas vai permitir, pela própria esboço de regulamentação que existe, que pague-se royalties às comunidades indígenas e que eles aprimorem o seu estado de vida e particularmente o seu nível de educação e de saúde. É extremamente confortador, por exemplo, enxergar em partes da Amazônia índios em posição de cultura muito boa, com mestrados, com doutorados, pagos e assim por diante. E preservam a sua cultura, mas que estão integradas à vida da comunidade, protegendo os que se encontram mais desprotegidos. Mas eles só chegam nesse estado se nós fizermos a integração. Mantê-los como quase um zoológico, eu acho que é um crime. A menos, como eu disse, seja daquelas tribos que nunca contactaram com o civilizado. Ok. Nós temos aí 11% do território brasileiro que são terras indígenas. E nós só temos 326 mil índios, são dados da FUNAI, dos quais nós vemos aqui na Amazônia 144 mil, e que nós vemos que 83% das terras indígenas estão na região norte. Vejam que é uma porção muito grande de nosso território hoje já dedicado a terras indígenas para cerca de 326 mil. Ou seja, nós temos destinado a índios hoje no Brasil, nós temos superfície das 561 terras indígenas, mais de 95 milhões de hectares. E vai muito bem a demarcação de terras indígenas, com o Exército uma participação muito grande nisso. As nossas divisões de levantamento tem um papel muito grande em demarcar terras indígenas. Então 62% estão demarcadas em demarcação no Uzbequistão e falta apenas demarcar 27%. Ok. Agora esse dado aqui é um dado que todos nós temos que nos refletir sobre ele. Aqui tem por estado, não apresentei aquele dado geral. Agora por estado, como é que se comportam as terras indígenas? O Amazonas, por exemplo, o Acre 11,89. O Amazonas, mais de 21% do seu imenso território de terras indígenas. O Pará, quase 20%. Mas esta aberração aqui, alguém um dia terá que corrigir.
Não podemos ter um Estado como Roraima, um Estado com um potencial muito grande, um Estado hoje que se abre para o Caribe. Roraima está aberto para o Caribe, porque hoje existe uma estrada asfaltada que sai de Manaus, passa por Boa Vista, cruza todo o estado, vai a Caracas, são 2.000 quilômetros de estrada asfaltada, onde começa a haver exportação e também incentivos à importação. Então nós temos quase 60% do estado como reserva indígena. Não esqueçam que acrescendo a isso, tem as áreas de proteção ambiental, as áreas parques florestais, etc. O que vai sobrar para o Estado produzir atividades econômicas? Este é um grande dilema para quem governa por aí. Agora eu gostaria, no final, de fazer um resumo disso que eu acabei de dizer, porque eu estou convencido que isso aqui não é obra do acaso. Eu quero crer que não há uma mão invisível ao acaso. A mão invisível existe, mas ela não é ao acaso. Eu vou começar a juntar tudo que eu acabei de dizer, porque esses lá, inclusive, muita gente me pediu, do próprio governo, inclusive, jovens que trabalham com o governo, e às vezes também se surpreendem com alguns dados aqui, que a gente vê de maneira mais coletiva o problema. Vamos trazer aqui os corredores ambientais, ecológicos. São os 5 da Amazônia. Vamos botar em cima deles as áreas de proteção ambiental. É de notar, como eu falei, que em alguns locais não tem nenhuma área de proteção ambiental, mas estão criados os corredores. É bom lembrar que essas áreas são áreas protegidas. Eu não posso conduzir atividades econômicas. Bem, vamos trazer aqui as áreas de reservas indígenas. Aí estão as grandes reservas indígenas da Amazônia. E agora botamos em cima disso tudo aí os nossos minerais, as ajudas mais conhecidas. Então, o que nós vemos nessa coisa toda que aí está? Que, logicamente, as áreas são tão grandes que a maior incidência dos minerais estão em cima dessas áreas. Como eu não posso produzir atividades econômicas nenhuma, o que está acontecendo? Eu, logicamente, não concorro a nível internacional com os minerais que eu tenho. Então, além do mais, quer dizer, eu não crio pressões a nível internacional com o preço de bauxita, com o preço de ferro, com o preço de alumínio, de ouro, etc. Bem, um outro grande problema que se criou aqui é que, pela Constituição, 150 quilômetros da fronteira são áreas de segurança nacional. A manter a Constituição de 88, que é a nossa última Constituição, manteve isso, já é uma tradição de outras cartas magras que tivemos. Agora, com esse quadro que aí está, a distância de 150 quilômetros ela ficou extremamente alargada, onde não se pode fazer nada aqui, mesmo um corredor enorme que se criou aqui embaixo, desde Rondônia, e vai proteger uma área enorme junto à fronteira. E se nós considerarmos que nós não estamos isolados desse mundo, e que a população do lado de cá é a mesma do lado de lá, o Yanomami que está aqui, 9 mil Yanomamis que estão aqui, tem 11 mil do outro lado da Venezuela, os tucanos que estão aqui têm uma correspondência maior aqui na Colômbia, e assim por diante. Se nós formos fazer esse jogo, nós estamos dando margem, consciente ou inconscientemente, de no futuro termos sérios problemas ao longo da nossa fronteira norte. É este o quadro que vai se desenhando. E a tendência disso é acabar consolidando. Se não houver realmente muita pressão, se nós não conhecemos o problema que aí está, e veja o seguinte, nós tivemos até dificuldades no início
de colocarmos alguns pelotões de fronteira nessas áreas. E foi somente com muita insistência e persistência do Exército que dissemos: não, nós somos tropa federal e nós devemos entrar em qualquer lugar. Esse é um quadro extremamente preocupante para o futuro, porque vejo que nessas áreas todas que eu assinalei aqui, não se pode fazer nada ou vai se fazer muito pouco de atividade econômica. E olha o que sobrou, o que está sobrando da Amazônia para que eu possa conduzir alguma atividade econômica. Muito pouco. Com isso, nós vamos manter, se nós não conduzirmos, se nós não pudermos abrir aqueles estrados, que temos uma resistência enorme de ambientalistas. Eu digo nós, é o país, é o governo. Então, não quisermos abrir estradas, porque é uma resistência enorme de ambientalistas de dentro e de fora do país. Se nós não pudermos melhorar ou transformar a navegabilidade dos rios, que aqui são vitais para escoamento de produção e trânsito de pessoas, se eu não puder fazer a interligação de bacias, como por exemplo onde está em curso a bacia do Tocantins e Araguaia, com uma resistência enorme de ambientalismo, se eu não puder fazer isso, como eu vou integrar a Amazônia ao país? Essa é uma pergunta de difícil resposta. É bom lembrar que há pouco mais de 30 anos atrás, nós tínhamos um problema semelhante, mais aliviado, no nosso centro-oeste. Mas era muito similar a ele, mais aliviado. E foi a ilha de Brasília, do centro-oeste, e a partir daí, da ilha de Brasília, do centro-oeste, atraindo todo o centro-oeste, todo o nosso oeste e centro-oeste, e a calha sul do Rio Amazonas, que nós conseguimos ali transformar aquilo numa área hoje produtiva e integrada ao Brasil. Ninguém discute hoje se Mato Grosso do Sul, ou se Goiás, ou se não sei o quê, vai sofrer pressão internacional, não se discute mais isso. Mas há 30 e poucos anos atrás, também era algo mais ou menos do que nós estamos falando aqui, embora aqui seja de bem maior gravidade. Mas que integrou o nosso centro-oeste, hoje, efetivamente, está integrado ao restante do Brasil. Ok. E vamos falar de um outro problema que é sério na Amazônia e que dá margem a uma possível intervenção, que é o narcotráfico. É uma praga que está pegando a nós todos, no Brasil e no mundo, né? E que lá na Amazônia, exatamente pelas condições próprias da Amazônia, ficam problemáticas. Ok. Nós queríamos dizer aqui estão as grandes vias de penetração de narcotráfico no Brasil. Pela Bolívia, que ganha aqui a via 364, a estrada 364, e vem ao centro-sul do Brasil, particularmente. O Peru, através de caminhos clandestinos, de utilização de rios, ele navega e particularmente chega aqui na região que nós chamamos do quadrilátero amazônico. É esse ponto aqui, onde estão os maiores laboratórios de refino da pasta básica de cocaína da Colômbia. O Peru é o maior produtor de pasta básica de cocaína, não da cocaína em si, da PVC. A pasta básica é transportada, inclusive pelo nosso território, uma parte dela entra aqui pelo Jaquirana pega o Javali, vem aqui na região de Tabatinga, Letícia e entra pela Colômbia. E mais, no norte, na chamada Cabeça do Cachorro, onde entra pelo Alto Rio Negro, e tem a grande rota de Suriname e Colômbia, que é uma rota relativamente nova estabelecida, com o apoio do governo de Suriname. Então, isso aqui faz com que hoje o refino se faz na Colômbia, mas se nota uma tendência de que começam
começam a aparecer laboratórios por outros lugares aqui na Amazônia, em maior ou menor dimensão. O que acontece com o narcotráfico? A colônia hoje vive disso, particularmente as forças irregulares, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, chamada FARC. Ela nega, mas na realidade ela vive disso. A pressão que vai se exercer na Colômbia, começa a se exercer na Colômbia pelo governo americano, e a partir do próximo mês a pressão será maior, bem maior. Pode fazer com que nós tenhamos pressões na fronteira, sem dúvida alguma. Nós temos aqui essas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, elas estão a cerca de 40 quilômetros, menos de 50 quilômetros da fronteira brasileira. Então, até o momento tem respeitado os nossos limites, mas não sabemos se não vai acontecer o que acontece com a Venezuela, onde aqui tem lutas frequentes entre os dois, Venezuela e Colômbia, exatamente em cima de problema também de narcotráfico. Bem, esse é um grande problema que ainda vai dar muita confusão para o futuro, sem dúvida. Ok, vamos lá. Estrangeiro, eu não vou me referir aqui, o controle de estrangeiros na Amazônia é altamente deficiente. Eu botei essa transparência só para dizer que é altamente deficiente. Na verdade, entra quem quiser na Amazônia e sai quem quiser. Ok. E agora eu vou entrar aqui num aspecto que me preocupa bastante, que é se a Amazônia é política internacional. Eu começo com uma pergunta: se ela é uma fantasia ou uma realidade? Pode virar para lá. Esta pergunta, se é uma realidade ou uma fantasia, porque muitos de nós consideramos que é uma fantasia. Muitos de nós não acreditam que a Amazônia esteja em perigo. Muitos brasileiros acham que Forças Armadas, em particular o Exército, estão exagerando o problema. Às vezes, em conversas com diplomatas, os diplomatas não enxergam assim. Então vamos aqui conversar e vamos pelo menos mostrar alguns fatos que nos levam à preocupação. Eu tenho trazido essas frases têm sido hoje repetidas em muitos locais aí, e como elas têm verdades, é difícil refutar o que está aí. E há mais, vamos dizer, quase 100 anos, eu diria 100 anos praticamente, a Amazônia já sofria pressão, no caso aqui, o chanceler alemão falando para o nosso grande Rio Branco, que o Brasil seria conseguido que o Brasil não privasse o mundo das riquezas naturais da Amazônia. Isso há mais de 100 anos. Nós podíamos voltar a mais de 100 anos, 200 e poucos anos, mas nós vamos ficar só no ano na época do Brasil República. Estas diretrizes do Cine são muito preocupantes, porque até hoje elas são orientação para as igrejas cristãs que operam na Amazônia. E eles seguem religiosamente essas diretrizes, particularmente se são estrangeiros. Então eu só vou trazer uma parte dessa diretriz aqui. A Amazônia total, cuja maior área fica no Brasil, mas compreende também parte dos territórios de Venezuela, Colômbia e Peru, é considerada por nós, veja só isso aí, um patrimônio da humanidade. A posse, é bem claro, não podia ser mais claro, a posse dessa imensa área, como os países mencionados, é meramente circunstancial. Aí, ainda a diretriz do Cine, eu não sei, vamos passar por isso, eu não vou, é lutar, insistir, impedir, potenciar, esgotar todos os recursos, enfim, para que a área seja, não nossa, seja patrimônio da humanidade. Podemos passar para lá. Vamos ver aqui algumas autoridades internacionais que tiveram uma ação muito grande no cenário internacional e ainda tem. E vamos começar aqui com a Margaret Thatcher, que ela
já disse aí, se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas externas, que vendam suas riquezas, seus territórios e suas fábricas. E estão vendendo. Estão vendendo. Já há países que estão amortizando a dívida pública, a dívida externa, em troca de parte do seu território, ou seja, cedendo a ONGs parte do seu território, e essas ONGs têm praticamente, dizem o que querem fazer nessas áreas. Já existe isso. Eu gostaria de chamar a atenção muito especial desse aqui, porque é de Algore, que pode ser o próximo presidente dos Estados Unidos. E ele disse mais claro do que isso não podia ser. Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é dele, é de todos nós. Esse senhor é um forte candidato à presidência dos Estados Unidos. Vamos lá ver, o Mitterrand, que criou esse conceito de soberania relativa, é dele esse conceito. É dele do Mitterrand também uma tese que chama-se direito de ingerência. Ou seja, um país tem em determinadas condições direito de ingerir o outro. Ingerir de todas as maneiras, politicamente, socialmente, militarmente. É tese também do Mitterrand. Mas o Mitterrand dizia isso aqui: o Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. Você é a soberania relativa ou você não tem a soberania nenhuma? Como é que nós vamos relativar essa soberania? Ok. O próprio Gorbachev, sempre sobre a Amazônia, eu sempre falo disso. Por que ele não fala do Rio de Janeiro, não fala do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais? Por que é sempre a Amazônia? O Brasil deve delegar parte do seu direito sobre a Amazônia aos organismos internacionais competentes. E caiu o Gorbachev em 82. Hoje o Gorbachev é presidente de uma grande ONG internacional. Vamos ver hoje. Que é o que mais me preocupa. Essa aqui, quem não quiser acreditar, é porque é extremamente sério. Esse moço aqui, nós sabemos, John Major, era o primeiro-ministro da Inglaterra antes do Blair. Então é coisa muito recente. O que é que ele diz? As nações desenvolvidas devem estender o domínio da lei ao que acumula todo mundo. Tudo bem. Agora veja atenção isso aqui. As campanhas ecologistas internacionais sobre a região amazônica estão deixando a fase propagandística para dar início a uma fase operativa que pode definitivamente ensejar intervenções militares diretas sobre a região. Não podia ser mais claro. E quem conhece o inglês e quem sabe que trabalhou por lá, sabe que o primeiro-ministro inglês não diz isso em vão. Este é um problema muito complicado porque, sem dúvida, existe um planejamento dessas coisas. Nós não podemos guardar ilusões de que isso é uma declaração vã. Eu acho que vou botar uma última aí, eu acho que é a última que tem aí. Pode passar. Não é isso, não vou passar não. Pode virar, passa o ano. Esta aqui é a mais recente de 98, e ele encontrou uma oposição grande aí do Itamaraty. Itamaraty reclamou, mas foi a única vez que vi a reclamação do Itamaraty, e o nosso próprio presidente reclamou, e o governo americano desmentiu. Mas esse moço falou, isso que aqui está. Caso o Brasil resolva fazer uso da Amazônia depois do meio ambiente nos Estados Unidos, temos que estar prontos para interromper esse processo imediatamente. Quem é Patrick Rubens é
o general, chefe do Alto Central de Informação das Forças Armadas Americanas. Isso ele falou em palestra no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E o que era isso aqui? Abril de 98, eu estava lá até o pescoço tentando apagar o fogo de Roraima. Roraima estava pegando fogo realmente num grande incêndio. E que estávamos lá com quase todos os nossos meios desdobrados em Roraima, com 16 corporações de bombeiros de todo o país, mandando lá seus meios para controlar o fogo de Roraima. Não houve um morto sequer. Nenhum índio morreu. Nenhuma pessoa que combateu o fogo morreu. Alguns se intoxicaram. Mas isso ele diz isso porque isso poderia influenciar no meio ambiente dos Estados Unidos, quando nós sabemos que os países que mais poluem a terra são os desenvolvidos, não nós. É uma verdade que nós temos que dizer, porque isso é coisa recente, isso é de hoje. Então as pressões continuam existindo. Se nós olharmos o manual de operações do Exército Americano, os militares ingleses veem isso aí, pelo menos é o manual básico de operações, eles preveem hoje intervenções exatamente para proteção de meio ambiente. Está dentro da doutrina hoje americana de emprego de força militar. Então aí nós temos um quadro que temos que zelar por isso, para que essas coisas não aconteçam. Nós tivemos, felizmente, houve uma pressão muito grande e de que nós recebêssemos aqui gente de outros países, particularmente europeus e americanos, para apagar o nosso fogo aqui. E a pressão conseguiu se resistir a essa pressão, porque são os chamados capacetes verdes, porque atrás dele viriam possivelmente os capacetes azuis. Era esse o problema. Vamos lá. Então eu chego à conclusão, sem